enfermagem. O paciente ele é assistido por uma equipe transdisciplinar. Então, tem atuação médica, tem atuação da fisioterapia, que inclusive contribui bastante para isso. Eu tenho aí a atuação do terapeuta ocupacional. Claro que o terapeuta ocupacional ele não tem ainda um espaço muito grande dentro da unidade de terapia intensiva como deveria, mas a gente visualiza muito essa importância da inserção da terapia ocupacional nesses pacientes com perfil com a criticidade um pouco mais elevada, que são os pacientes que têm um risco muito maior para o desenvolvimento das lesões por pressão. E aí a gente consegue visualizar que é uma lesão, que ela está associada a um dano, que vai se localizar na pele ou no tecido subjacente, que geralmente acontece em proeminência óssea. Nem sempre vai ser em proeminência óssea, mas normalmente a gente visualiza a maior incidência nessas regiões. Quando a gente discute lesão por pressão, se eu estiver falando muito rápido, vocês avisem, tá? Por gentileza. Porque às vezes eu me empolgo e começo a falar bem rápido. E aí, quando a gente começa a discutir um pouco sobre a lesão por pressão, existe uma organização norte-americana que não tem finalidade lucrativa, que ela investe todo o conhecimento científico, investe todo o tempo e recurso para discutir lesão por pressão, tanto do ponto de vista preventivo como do tratamento da lesão por pressão, que é o NEPUAP. Então, o NEPUAP, ele normalmente faz guidelines para definir critérios, mecanismos preventivos para o não desenvolvimento dessas lesões, certo? Lembrando que os mecanismos preventivos, eles são para o não desenvolvimento da lesão, porém, também é para o não agravamento dessa lesão, porque a gente pensa muito em prevenção apenas para não desenvolver, mas a gente precisa prevenir para ele não chegar a um estágio mais avançado dessa lesão por pressão, certo? Essa organização ela foi fundada em 86, é um conselho diretor multidisciplinar, então a gente tem vários profissionais que discutem a lesão por pressão em pontos de vista diferentes, em áreas de atuação diferentes. Tanto é que quando a gente discute a atuação da Câmara Técnica de Prevenção de Pele, ou como algumas pessoas chamam de comissão de pele, a gente começa a perceber aí a importância da atuação do cirurgião plástico, de um vascular, para fazer parte dessa equipe multidisciplinar ou transdisciplinar, que hoje é o termo correto. E o enfermeiro é quem conduz toda essa orquestra de tratamento, intervenção e prevenção da lesão por pressão, tá? No dia 13 de abril de 2016, o NEPUAP ele fez um anúncio que chocou muita gente, porque ninguém esperava que o NEPUAP ia trazer uma mudança de terminologia. Já era discutida a necessidade de modificar o termo, que o termo úlcera por pressão ele já não era tão bem adequado como o que nós utilizamos hoje, a lesão por pressão, mas a gente não esperava que em 2016 fosse ter esse lançamento da mudança da terminologia, certo? E aí começaram a atualizar tanto a nomenclatura, como fizeram uma análise aí com relação aos estágios dessa lesão por pressão, certo? E aí em 2016 foi onde a gente teve essa mudança de úlcera por pressão por lesão por pressão. Então a gente saiu do UPP ou UP, que era também utilizado, para vir aqui para a lesão por pressão, tá? Uma coisa que é bem interessante é que a gente pode apresentar 4 estágios da lesão por pressão. Em 2016, a gente começou a visualizar a necessidade de novas classificações, porque a gente visualizava a lesão, a partir da nossa visualização e da nossa análise, a gente fazia a determinação desses estágios. E nem sempre a gente conseguia descrever da melhor forma possível. Então, a gente tinha muita fragilidade na definição do estágio que o paciente apresentava, certo? E aí, nesse sistema inicial do NEPUAP, o estágio 1 e o estágio de lesão tissular profunda, eles estavam vinculados. Eu não tinha a definição de lesão por pressão estágio 1 e lesão tissular profunda. Eles se encontravam na mesma definição, então a gente utilizava o mesmo termo para descrever essas duas lesões, que eram lesões de estágio 1, tendo em vista que antes de 2016, a definição era que lesões de estágio 1 associava-se à pele intacta ou pele íntegra.
E aí, a partir disso, a gente visualizou que existiam situações que, mesmo com a pele íntegra, a lesão era profunda demais para a gente classificar como estágio 1. E aí o NEPOAP ele veio justamente para quebrar esse paradigma, dizer, existem lesões que mantêm a pele íntegra, porém são lesões complexas, que aí hoje a gente visualiza esse tipo de lesão como uma lesão tissular profunda. Quando eu for explicar cada estágio, talvez a gente consiga fazer um entendimento muito maior com relação a essa modificação de antes de 2016 e depois de 2016, certo? E aí existia muita confusão com relação a essa terminologia, por isso que foi decidido, a partir desse órgão, a mudança não só no termo, mas também a mudança na descrição dos estágios. E uma coisa bem interessante que a gente precisa ficar atento com relação aqui à lesão por pressão é quanto à sua prevalência. A incidência é algo muito relativo, então a gente não trabalha em estudos com incidência, a gente tende a trabalhar nos estudos científicos a prevalência, que a gente considera aí uma análise de um corte temporal muito maior, que a incidência a gente associa só aos casos novos, e a prevalência a gente consegue fazer uma análise muito mais global. E a gente conseguiu visualizar que a lesão por pressão ela tem prevalência muito variável. Hoje, na realidade, se você fizer um levantamento de estudos de perfil ou de prevalência no ponto, a gente consegue perceber que as prevalências não só de lesão por pressão, mas de outras patologias associadas à nossa área de conhecimento, que é a estomaterapia. Então, se eu faço um estudo de prevalência em incontinência urinária, eu tenho dificuldade de trazer uma definição. Então, às vezes, a prevalência ela varia de 4% até 40%. Então, a discrepância é muito grande. A gente vê um gap muito grande entre os extremos da prevalência. E lesão por pressão não é diferente. A gente consegue visualizar aí algumas modificações nesse perfil. Mas foram feitos alguns estudos, e esses estudos tentaram trazer uma prevalência de algumas regiões, e a gente visualizou dentro de alguns estudos que 11% de lar de idosos nos Estados Unidos, os pacientes apresentam a lesão por pressão, então um percentual ainda um pouco elevado, tá? No Canadá, a gente visualiza a presença de 26%, lembrando que aqui no Canadá eles fizeram um estudo baseado no internamento hospitalar, não foi apenas no lado de idosos. Nos Estados Unidos, o número de prevalência de lesão por pressão em hospitais é menor do que em lar de idosos, tá? Eles apresentam um número mais elevado em lar de idosos. No Sudeste Europeu, a gente tem uma prevalência de 12% de LPP. Na Inglaterra, no lar geriátrico, lar de idosos, apresentam uma prevalência de 22%, uma prevalência que é bem representativa, tá? E na Itália, 18%. Eu trouxe aí um panorama geral e global com relação a essas lesões por pressão, e eu queria que vocês começassem a refletir, né? Como acontece... Desculpa, esqueci de fechar aqui o WhatsApp. Deixa eu só fechar para não... E aí eu queria que vocês começassem a refletir um pouco sobre a questão da prevalência no nosso país. Então, a gente começa a pensar aqui como o Brasil se apresenta nesses índices de lesão por pressão. Historicamente, lesão por pressão caracteriza fragilidade na assistência de enfermagem. Então, se eu tenho um hospital que ele tem uma incidência e uma prevalência muito elevada de lesão por pressão, provavelmente eu vou taxar esse hospital como um hospital que tem uma assistência de enfermagem fragilizada, uma assistência de enfermagem ruim. E aí isso dificulta muito traçar um perfil epidemiológico ou levantar a prevalência dessas lesões no nosso país. A gente começou a trabalhar de forma muito mais intensa com relação às lesões por pressão a partir das políticas de segurança do paciente.
a gente começou a visualizar que as pessoas consideravam a lesão por pressão como algo muito ruim, e é algo que é prevenível. A gente visualizou que cerca de 95% dessas lesões são evitáveis, como a gente havia conversado há pouco. Então, a gente consegue visualizar aí que tem como evitar. Mas no nosso país, a pesquisa em si, ela tem dificuldade de penetrar em algumas áreas. E é onde a gente começa a fazer essa reflexão. É muito difícil você levantar estudos de prevalência no nosso país com relação a lesões. A gente até consegue fazer e traçar um perfil epidemiológico das lesões venosas ou vasculogênicas, né? Das lesões associadas ao pé diabético, às úlceras diabéticas. A gente consegue fazer tranquilamente esse perfil. Por quê? Essas lesões não estão associadas diretamente à assistência de enfermagem. Porém, quando a gente começa a abordar as lesões associadas à assistência de enfermagem, as pessoas não querem se acusar. Porque se eu tenho uma lesão que foi desenvolvida no meu setor, consequentemente houve lá uma falha. O não uso de algum dispositivo protetor, a não utilização de coxins, a não utilização de colchão adequado. Então, a gente consegue visualizar aí que é muito atrelado a essa assistência e as pessoas têm medo de expor essas lesões. Trazendo um pouquinho para a minha realidade, uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu assumi a comissão de pele daqui da unidade era exatamente identificar todas as lesões. Atualmente, aqui tem 70 leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva, a gente tem atendimento ambulatorial, e as pessoas não tinham o costume de identificar essas lesões. Às vezes identificava, tratava de forma incorreta, mas não notificava. E a gente desenvolveu um monte de lesão, e a gente recebia também um monte de lesão que passava despercebido quanto à comissão de pele, né? Porque as pessoas tinham medo de notificar, tinham medo de avisar. É como se, meu Deus, eu vou ser punido porque tem uma lesão por pressão aqui no setor que eu faço parte. E a gente foi tentando quebrar esse estigma que é lesão por pressão, assistência ruim. Não estou defendendo, até porque é associado sim a uma assistência fragilizada, mas eu preciso entender todo um contexto daquele internamento. Então, eu preciso entender porque na minha UTI, que tem 10 leitos, desenvolveram-se 3, 4 lesões por pressão em uma semana. Então, eu preciso entender esse contexto. A identificação das lesões por pressão, elas servem, inclusive, para a gente fazer intervenções e para a gente traçar um diagnóstico situacional daquele setor. Então, a gente precisa quebrar esse estigma e investir em pesquisas. Nem sempre os gestores de enfermagem se atentam para essa preocupação. Então, a gente consegue visualizar que tem muita gente que prefere esconder do que realmente abrir, trazer à tona quantas lesões existem, ou o que é que a gente pode fazer aí para diminuir essas lesões. E quando a gente pensa nesse mecanismo do desenvolvimento da lesão por pressão, a gente precisa fazer aqui algumas analogias. Primeira coisa, essas lesões normalmente acontecem por conta do aumento da pressão do capilar. Então, se a gente fosse identificar um capilar, deixa eu botar aqui um zoom. Se a gente fosse pensar aqui em um capilar, imagine essa primeira imagem que vocês estão visualizando, né? Que seria um vaso sanguíneo sem nenhuma carga. Então, a gente visualiza um vaso amplo, que tem facilidade aí no processo do fluxo sanguíneo, então consegue fazer o transporte de nutrientes e de oxigênio de forma adequada. Diferente dessas outras situações. Quando o vaso ele sofre pressão, e não esqueçam que essas pressões ela acontecem tanto internamente como externamente. Então, internamente, eu tenho uma proeminência óssea que está exercendo uma pressão, e externamente, eu tenho um colchão, eu tenho uma cama que vai fazer essa pressão. Consequentemente, com essa pressão, eu vou diminuir o fluxo. Diminuição de fluxo sanguíneo, diminuição de oxigênio tissular. O que é que acontece? Hipóxia. Com a hipóxia, eu vou ter morte celular, consequentemente, vou desenvolver uma necrose. Primeiro, uma isquemia. Essa isquemia
vai fazendo com que essas células elas realmente morram e depois que elas se desprendam das células saudáveis, causando realmente aquela aparência necrótica, certo? Então, tanto pela força focal, a pressão que é exercida no local, que vai diminuir o fluxo sanguíneo, como também a partir da força do cisalhamento, que seria como se fosse uma fricção. Por isso, a nossa preocupação de manter sempre o lençol bem esticado, não deixar nenhuma dobra, ter cuidado com a própria roupa do paciente, cuidado com o dispositivo médico, justamente para não desenvolver uma hipóxia no local, consequentemente ter a perda tecidual, que aí é onde entra essa questão da força do cisalhamento, tá? Então, muitas vezes as lesões por pressão, elas são desenvolvidas por conta do cisalhamento, ao invés de uma pressão focal. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Estou rápido demais? Não estou? Tá tranquilo? Então, tudo certo, professor. Vou dar seguimento, então. Então, como eu havia falado para vocês, normalmente a gente sofre duas pressões, no mínimo, a pressão interna, que ela é causada pela estrutura óssea, e a pressão externa, que pode ser a superfície da cama ou outro dispositivo. E o capilar, quando está em sofrimento, ele se esforça para fazer o transporte adequado, mas acaba que por vezes eles vão se romper. Se eu diminuo o lumen do vaso, consequentemente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um aumento na pressão do capilar. Por quê? Porque eu diminuí o espaço. Menor o volume, maior a pressão. Consequentemente, com esse aumento da pressão, eu vou ter uma deficiência na perfusão capilar, podendo gerar, inclusive, o rompimento desse capilar, apresentando a dificuldade no transporte dos nutrientes ao tecido, principalmente o oxigênio, causando essa isquemia tecidual, certo? E aí a gente tem aqui a apresentação, né, que é importante a gente considerar que a isquemia muscular, ela é diferente da isquemia periférica, da isquemia da pele. Isso, inclusive, foi o que fez a modificação, ou foi um dos fatores que contribuiu para a modificação aí da lesão por pressão estágio 1 e da lesão por pressão tissular profunda, porque normalmente quando a gente tem a presença de isquemia tecidual a nível muscular, a gente vai apresentar uma lesão bem mais profunda, consequentemente, ela se enquadraria aí no estágio de lesão tissular profunda, que o tratamento ele vai ser um pouco diferente, ele se dá de forma diferente. Sempre quando a gente vai falar de lesão por pressão, a gente vai considerar os possíveis fatores de risco. E quando a gente pensa no universo do paciente, normalmente os pacientes que vivenciam a experiência de internamento na unidade de terapia intensiva, ele tem uma chance maior de desenvolver essas lesões. Então, os pacientes acamados, com mobilidade física prejudicada, têm essa chance elevada. Então, para vocês, quando se forem trabalhar ou como responsável técnico em lar de idosos, ou em setores geriátricos e gerontólogos, a gente precisa ter um cuidado muito maior, porque esses pacientes ele têm uma perda do tecido subcutâneo, e além dessa perda do tecido subcutâneo, ele tem, na realidade, uma perda do tecido muscular e um aumento do tecido subcutâneo, trazendo uma fragilidade tissular para eles. E muitas vezes eles também têm a mobilidade física prejudicada. Então, a gente precisa levar em conta esse olhar diferenciado para a população, principalmente para a população idosa, tá? Mas todo cliente acamado que tem mobilidade física prejudicada tem uma chance maior de desenvolver. Além dos clientes com percepção sensorial comprometida, porque o que é que acontece? Se você for assistir uma aula, ou você está lá no seu quarto estudando, e você está lá na sua mesa de cabeceira, né? E você normalmente encosta o cotovelo na mesa, principalmente quando estão assistindo algum vídeo, alguma coisa. A partir do momento que vocês encostam o cotovelozinho na mesa, desse jeito, então eu encostei, eu estou exercendo uma pressão. Só que eu tenho sensibilidade. Consequentemente, vai chegar um momento que vai começar a incomodar e eu vou precisar mudar de posição. E aí eu consigo diminuir essa pressão. Então, os pacientes ou os nossos clientes que apresentarem essa percepção sensorial comprometida, eles não vão conseguir fazer isso.
Então, eles não vão conseguir fazer a mudança desse local, gerando aí uma chance maior de desenvolvimento dessa lesão, tá? Pacientes que foram submetidos também a procedimentos anestésicos, além de pacientes ou clientes que fazem uso aí de alguns dispositivos médicos. Além de considerar que existem fatores extrínsecos e intrínsecos que contribuem diretamente aí com esse desenvolvimento. Então, quando a gente pensa aí nos fatores extrínsecos que contribuem para o aparecimento da lesão por pressão, a gente pode considerar aí a umidade, o calor, a própria pressão local, a força do cisalhamento e a fricção. A força do cisalhamento e a fricção, elas se apresentam de formas semelhantes, porém a fricção normalmente causa lesões de fricção mesmo, ou lesão por fricção, que é diferente de uma LPP por cisalhamento, tá? Mas esses fatores aqui acabam ajudando no desenvolvimento dessas lesões. Já nos fatores intrínsecos, eu vou ter pacientes ou clientes com os extremos do índice da massa corporal, ou seja, com aumento do IMC ou uma redução muito grande do IMC. Então, se eu tenho IMC acima de 30 ou menor que 14,5, eu tenho uma chance muito maior de desenvolvimento dessa lesão. Pacientes que apresentam anemia, desde as anemias que são crônicas ou se apresentam de forma crônica, como a anemia falciforme, como a anemia ferropriva, anemia perniciosa. Então, esses pacientes, eles têm uma chance maior de desenvolvimento por conta da diminuição, não do fluxo sanguíneo, mas aí das hemoglobinas e hematócritos que estão associados, né? Com relação à anemia falciforme, é por conta do formato. Então, o transporte já é um transporte um pouco dificultado. Então, consequentemente, a gente visualiza aí que esse paciente também vai ter um risco maior. Paciente com deficiência nutricional proteica, a proteína ela é fundamental para o fortalecimento e crescimento muscular, tanto que se a gente for parar para fazer uma análise dessas pessoas que têm o costume de hipertrofiar o músculo, fazem um consumo muito grande de proteína. Então, essas pessoas que são fisiculturistas, pessoas que são bem fissuradas em exercício físico de alta intensidade, têm uma ingesta proteica muito elevada, justamente para fazer com que o músculo ele tenha uma recuperação melhor do processo inflamatório, porque a hipertrofia nada mais é do que uma lesão muscular, e aí para a gente tentar recuperar essa lesão muscular, a gente aumenta a ingesta proteica, certo? Além disso, tem a questão da idade avançada, então idosos, eles se enquadram perfeitamente aí no perfil de desenvolvimento de lesão. Hoje, pacientes que são diagnosticados também com Covid-19 têm uma chance maior de desenvolvimento, tá? Edema, tabagismo, infecção sistêmica, infecção local, porque vai acontecer aí fisiologicamente uma mudança no fluxo sanguíneo, nos componentes sanguíneos, que a gente vai ter um aumento, um crescimento das células brancas, consequentemente uma redução não tão grande, mas uma redução aí das células vermelhas. Paciente que apresentou hipotensão, principalmente por conta da perfusão tecidual, que vai ser insuficiente. Se eu tenho uma diminuição no meu fluxo, consequentemente eu tenho uma chance maior de desenvolver uma hipóxia tecidual, tá? Comorbidades crônicas e alguns medicamentos podem contribuir, então corticoides, sedativos, os anestésicos e drogas vasoativas, tem uma chance maior. Então, se você parar para visualizar aqui essa questão dos medicamentos, sedativo, anestésico, vasoativos, é extremamente utilizado na unidade de terapia intensiva. Então, paciente de unidade de terapia intensiva realmente é um paciente que às vezes pede lesão por pressão. Quando eu digo aí pede, claro, né, que é uma injúria contra o indivíduo, injúria contra o ser humano, mas eles têm muitos fatores que contribuem para esse desenvolvimento. Então, e é onde eu entro na reflexão que eu acho muito importante a gente fazer. Será que realmente a culpa é só da equipe de enfermagem? Bora tentar entender bem a situação clínica desse paciente, como o paciente se apresenta clinicamente. E a partir da clínica do paciente, a gente consegue fazer algumas inferências. Se realmente essa lesão por pressão foi causada só por uma falta de assistência ou se tiveram aí algumas outras observações. Ontem, inclusive,
Aqui na unidade, um paciente com quase 60 dias de internamento recebeu alta e não desenvolveu nenhuma lesão por pressão. Quer dizer que aqui é o melhor hospital do município. A gente não pode pensar dessa forma. A gente tem uma vantagem muito grande que é alguns dispositivos para poder fazer o uso. Então, a gente tem um colchão pneumático, a gente tem algumas placas protetoras, a gente prefere utilizar a placa de silicone ao invés da placa de hidrocoloide. Então, a gente tem algumas vantagens com relação aos dispositivos para a prevenção. Então, acaba que facilita para esse não desenvolvimento, mas não é só isso, depende muito da clínica do paciente. Então, a gente desenvolve também lesão, como toda unidade hospitalar desenvolve. Agora, claro, o que a gente precisa se preocupar é que esse percentual de desenvolvimento, que a incidência das lesões no setor que eu faço parte, seja pequena. Então, é uma das nossas preocupações, tá? Preciso considerar também a chance de desenvolvimento ou risco de desenvolvimento de lesões por pressão em pacientes cirúrgicos. E a gente consegue visualizar que a LPP em pacientes cirúrgicos nem sempre são percebidas de imediato, então ela pode ser observada imediatamente após a cirurgia, mas é comum que ela seja percebida mesmo após alguns dias, tá? E em bloco cirúrgico, a gente tem o costume de desenvolver lesões por pressão de estágio 1 ou 2. Eu realmente nunca vi um caso de estágio 3 ou 4, mas 2 eu já vi sim, tá? A gente precisa considerar aqui os fatores também associados a essa chance de desenvolvimento de lesão por pressão em pacientes cirúrgicos. Então, existem os fatores extrínsecos que estão associados ao tempo de cirurgia, o tipo de anestesia, então a posição cirúrgica. Então, o paciente que está em decúbito dorsal, eles têm uma chance maior de desenvolvimento por conta das exposições ósseas, mas fez pressão em alguns pontos do nosso corpo, que a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente consegue perceber aí alguns fatores, tá? Já com relação aos fatores intrínsecos do paciente que vem a contribuir com o desenvolvimento da LPP, nós temos aí a idade, o peso corporal e o estado nutricional. Então, a gente consegue perceber aqui que existem alguns fatores intrínsecos que são muito semelhantes aos fatores intrínsecos de pacientes que estão no período de internamento comum, né? Independente de cirurgia ou não. Então, os pacientes que têm mais idade, que têm um sobrepeso, têm uma chance maior de desenvolvimento, a questão nutricional desse paciente e as doenças crônicas. Com relação à classificação da lesão por pressão, a gente utiliza basicamente 5 classificações, mas eu acrescentei mais 3 que é importante a gente começar a observar. Esse acréscimo foi baseado no LEPUAP 2016, tá? Eu falo acréscimo porque a gente tem o costume de trabalhar com as lesões do estágio 1 até as lesões não classificáveis, só que a gente precisa aí começar a visualizar novas possibilidades de diagnóstico e de identificação e caracterização dessas lesões, certo? Então, a gente vai ter como apresentação de lesão por pressão, lesões de estágio 1, estágio 2, 3 e 4, as lesões não classificáveis, que a gente não consegue visualizar a profundidade dessa lesão, lesão tissular profunda, lesões que são relacionadas a dispositivos médicos, que normalmente são LPPs, e lesões em membranas mucosas. Então, também pode se apresentar como LPP, e o NIPUAP ele traz exatamente essa característica também dessas lesões de membranas mucosas, que são lesões que podem ser desenvolvidas aí em mucosas, tá? Quando a gente fala do estágio 1, primeira coisa que a gente precisa ficar atento é como identificar se realmente é uma LPP. Se eu passar muito tempo com o cotovelo encostado na mesa ou uma superfície rígida, demorei aqui umas 2 horinhas. Se eu observar, vai estar avermelhado, certo? Então, vai estar vermelho. Será que esse vermelho já pode ser classificado como uma lesão por pressão estágio 1? Não. Por quê? Eu preciso identificar se esse eritema ele é não branqueável ao toque. Se estiver hiperemiado a região do paciente, associado à pele íntegra, e você fizer uma pressão em cima dessa hiperemia e não ficar branco, então, eritema não branqueável ao toque.
Então, se ele não ficar branco, eu posso caracterizar como uma lesão por pressão estágio 1, tá? Mas se é uma hiperemia e você coloca o dedinho, você faz uma pressão e ela fica branco, ainda não é uma LPP. É hiperemia, mas não é ainda o LPP. Para ser classificado o LPP estágio 1, você tem a hiperemia, mas a gente tem aqui a presença do não branqueamento ao toque. E aí a gente visualiza que, inclusive, em pacientes com a pele um pouco mais pigmentada, pacientes morenos, pardos ou negros, nem sempre a gente vai conseguir visualizar a hiperemia. Então, a hiperemia ela é mais difícil de ser identificada, mas muitas vezes a gente percebe que a região é um pouco mais dolorida, pode apresentar aí intumescência, então uma região mais entumecida, né, ou amolecida, e pode também ter aí essa questão de uma presença de uma temperatura mais elevada ou de uma hipotermia local, tá? Mas normalmente são lesões superficiais associadas à pele íntegra. Mas essa questão da identificação de ser ou não ser a lesão por pressão, isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes você recebe o paciente ele é admitido na sua unidade e você coloca a placa protetora no paciente da cabeça aos pés. Mas a região sacral é uma preocupação maior da gente, né? Você coloca lá a plaquinha de silicone, certo? O paciente está lá, deitadinho, vai fazer a higienização, a equipe técnica vai fazer a higienização desse paciente, quando vira o paciente e vai trocar a espuma de silicone, vê lá uma região hipermeada. Nem sempre essa região hipermeada associada ao dispositivo de silicone é o LPP. Então, isso daqui é muito importante, tá? É importantíssimo vocês considerarem essa questão aqui da pele íntegra, certo? Então, aqui tem alguns exemplos da lesão de estágio 1. Então, a lesão ela é bem delimitada quanto à área de pressão, tá? A lesão de estágio 1, ela pode ou não demorar, então é uma das coisas que a gente consegue visualizar, certo? Tem a questão aqui da lesão do calcânio. Lesões de calcânio são lesões bem delicadas, porque até para a gente fazer intervenção, a gente precisa ter muito cuidado. Meninos, 2 minutos. 2 minutos. Deixa eu só encaminhar aqui uma mensagem de um problema que teve aqui em cima. Só um minuto, perdão. Então, como eu estava citando anteriormente, lesões em calcânio são lesões bem complicadas de intervenção, tá? Então, é importante a gente também avaliar, identificar enquanto ainda está no estágio 1, isso é muito importante, certo? Justamente para evitar o agravamento dessas lesões. Já quando nós falamos aí do estágio 2, o paciente ele já apresenta uma perda parcial da espessura da pele, a gente já tem a exposição da derme, certo? O leito da ferida é um leito viável, então normalmente é um leito que está apresentando uma coloração mais rosa ou até mesmo vermelha, que é um tecido de granulação, um tecido mais saudável. Normalmente a gente visualiza muito aí um tecido com uma coloração rosa. Por quê? A coloração rosa era uma tentativa de granulação, porém a gente está tendo aí uma dificuldade de fluxo. A gente teve uma pressão muito grande no local, consequentemente o tecido ele está em sofrimento. Então é comum a gente visualizar aí no estágio 2 a presença de coloração rosa, certo? O leito da lesão é um leito mais úmido, inclusive o paciente ele pode apresentar flictema, que é muito comum, né? Esse flictema ele pode ter exudato seroso. No exudato seroso, nem sempre a gente faz o rompimento do flictema, a gente normalmente mantém e protege, porém, se o conteúdo dessa bolha for um conteúdo mais turvo, um conteúdo escuro,
o ideal seria que a gente fizesse a drenagem dessa bolha, tá? Então, próximo à pele, rente à pele, com agulha, a gente faz a perfuração nas bordinhas dessa bolha, tá? Tenta manter ainda a bolha com proteção. A gente não faz a retirada completa como se fosse um desbridamento. A gente não faz isso. Mas, independente dessa apresentação inicial, dependendo do estágio, de como e quando foi identificada essa lesão de estágio 2, além de tecido de granulação, pode se apresentar já esfacelo e até mesmo tecido necrosado. Porém, não é comum. Quando a gente visualiza a presença de esfacelo e de necrose, que a necrose em si pode ser chamada de escara, tá? Então, hoje a gente não denomina a lesão como escara, mas o tecido necrosado pode ser chamado como escara. A gente não tem o costume de utilizar justamente para as pessoas não vulgarizarem, nem banalizarem o termo escara, porque antigamente a lesão era chamada de escara. Escara é o tecido necrosado, certo? É a mesma coisa. Tecido necrosado e ressecado, tende a ser chamado dessa forma. E aí a gente não pode pensar como uma lesão traumática. Então, não foi uma lesão acidental. Então, eu preciso pensar aí que é uma lesão, quando eu falo de uma lesão traumática, que não é uma lesão causada por uma pressão, tá? Certo que a pressão ela é um trauma, mas às vezes algumas pessoas pensam aí e associam esse tipo de lesão como uma lesão traumática. E aqui a gente já consegue visualizar a presença tanto da bolha, como havia falado anteriormente, como aqui, perda de pele parcial. Então, a gente consegue visualizar que é uma lesão que, quando identificada, ela é mais fácil de tratar, mas a gente precisa ficar atento a esse tratamento, certo? Isso é muito importante. E um ponto também bem pertinente é que sempre avalie o conteúdo da bolha, tá? Então, se for exudato seroso, não tem a obrigatoriedade de drenagem, mas se for um exudato mais turvo, é importante que vocês realizem a drenagem, tá? Quando a gente fala aí dos pacientes que apresentam LPP ou das LPPs em estágio 3, a gente já tem uma perda da espessura total da pele, normalmente tem exposição do tecido adiposo, tá? Ou até mesmo tecido de granulação com borda despregada, que é bem comum. A gente consegue visualizar aí já a parte necrosada ou até mesmo a parte esfacelada, né? A parte que ainda apresentou a necrose de liquefação, não a necrose seca. Então, a gente consegue visualizar mais rotineiramente, diferente da do estágio 2, que pode vir a apresentar, mas não é tão comum, tá? A profundidade depende muito dessa questão anatômica, mas a gente não tem exposição muscular, a gente não tem exposição de tendão, a gente não tem exposição de cartilagem nem de estrutura óssea. A partir do momento que a gente tem qualquer uma dessas exposições, a gente não fala mais do estágio 3 e a gente passa a discutir aí sobre o estágio 4. Então, aqui, uma das coisas que vale a pena, eu peguei 2 lesões pequenas para a gente discutir sobre essa questão do estágio 3, é que, independente do tamanho da lesão, o estágio ele está diretamente associado à profundidade, tá? Então, é uma das coisas que a gente precisa ficar atento. Porque muitas vezes as pessoas tinham o costume de tratar estágio como área de extensão da lesão, e não é isso. Os estágios eles são associados à profundidade. Pode ser uma lesão muito pequena, mas em estágio mais avançado. E já no estágio 4, a gente tem uma perda da espessura total da pele, certo? Normalmente o paciente ele já apresenta comprometimento de face muscular, tem exposição óssea, exposição de tendão ou até mesmo exposição de nervos. É comum visualizar esfacelo ou necrose, mas isso daqui é variável, tá? Porque o estágio ele não está associado ao tipo de tecido, que quando eu falo aqui do esfacelo, da necrose, eu estou falando do tipo do tecido que a lesão está apresentando. Mas as bordas também elas se apresentam de forma despregadas ou com descolamento, a gente visualiza muito borda solta, tá? E é comum a gente visualizar também tunelização. Aqui a gente tem algumas lesões. Então, a lesão, inclusive, superior, a lesão que apresenta um esfacelo, que, inclusive, está com aspecto mais amarronzado do que amarelado. Possivelmente, o paciente ele apresenta uma infecção.
É importante a gente avaliar bem essa questão da infecção de ferida, porque quando a gente tem o costume de tratar toda a LPP como uma ferida infectada, nem sempre a ferida evolui muito bem. Então, precisa ter cuidado nesse estágio, no uso de alginato de cálcio, tanto só o alginato de cálcio como o alginato de cálcio com prata. Por quê? Nessas regiões, quando eu tenho exposição muscular, exposição de estrutura óssea, eu não posso utilizar o alginato por conta do ressecamento. E às vezes a gente fica tão naquela preocupação e naquela intensidade de tratar o mais rápido possível que a gente acaba tomando algumas condutas inadequadas. Está saindo muito exudato, a ferida é uma ferida extremamente úmida, está drenando muito, a gente fica naquela ansiedade de controlar esse exudato. E aí, nessa necessidade de controlar o exudato o mais rápido possível, às vezes a gente coloca aí em risco partes musculares e partes ósseas, e isso não é bom. Então, a gente precisa ter muita orientação na tomada de decisão nas intervenções, nas lesões de estágio 4. Tá? São lesões que demoram bastante no processo cicatricial. Por vezes, a gente precisa realizar o desbridamento. Então, cuidado que a gente precisa também ficar atento, porque o desbridamento instrumental conservador, ele é fundamental nesse estágio, não só nesse estágio, mas no próximo estágio que nós iremos falar, tá? Que é o estágio da LPP não classificável. Então, a LPP não classificável, eu não consigo classificar a extensão ou a profundidade dessa lesão, né? Então, a perda da espessura da pele, ela é não visível, então eu não consigo visualizar muito bem, então a perda tissular, ela é um pouco questionável. O que eu consigo visualizar é exatamente um processo necrosado, que é onde as pessoas têm o costume de chamar escara. Escara por quê? Porque é uma região seca e bem aderida. Normalmente é aderida, tá? Pode se apresentar de forma flutuante, quando a gente tem uma flutuação dessa necrose, a gente tem uma facilidade de realização do desbridamento, mas é bem importante a gente ficar atento, principalmente para LPP não classificável em calcânio, porque o ideal seria que a gente não realizasse a remoção da parte necrosada antes do exame de imagem, para não ter o risco de realizar o desbridamento em um membro que já está apresentando aí osteomielite ou outra complicação óssea. Então, normalmente, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao desbridamento em regiões de calcânio, tá? Então, como vocês podem visualizar nessa primeira imagem, bordas soltas, então a gente consegue fazer o desbridamento instrumental conservador, tanto a técnica square como a técnica que a gente tem o costume de tirar como slice, que é muito comum a gente fazer a retirada com slice, né, que é a retirada de pedaços. Então é importante a gente ficar atento a esse tipo de intervenção. No mínimo, a gente faz aí uma escarificação para o produto poder penetrar, e a partir da penetração do produto a gente realizar o desbridamento autolítico, enzimático, mas obrigatoriamente eu preciso realizar o desbridamento aí nesse tecido. No calcânio é que eu vou ter cuidado, tá? E aí no calcânio a gente não faz o desbridamento instrumental, a gente protege, a gente faz a retirada aí de forma autolítica ou enzimática, tendo cuidado aí na questão da profundidade dessas lesões de calcânio, certo? Mas com relação às lesões de sacro, a gente tem um costume de fazer o desbridamento instrumental conservador, tendo em vista que a gente vai evitar aí uma intervenção cirúrgica, porque esses pacientes a gente consegue fazer a retirada no próprio setor. E quando esses pacientes vão para o bloco cirúrgico, normalmente o cirurgião ele retira muito tecido viável, então acaba deixando uma lesão muito mais profunda. Então é importante a gente ter cuidado com relação a esse desbridamento e realmente investir no desbridamento instrumental conservador, que é onde traz aí o reconhecimento da enfermagem na atuação de desbridamento de lesão. Em São Paulo, vocês têm uma vantagem que formalmente as instituições elas conseguem reconhecer a importância do enfermeiro na atuação e intervenção de ferida, mas aqui no Nordeste a gente ainda enfrenta um pouco de dificuldade. Então, nem sempre as pessoas reconhecem a nossa atuação e nossa autonomia no tratamento de lesões. Então, para a gente conseguir essa autonomia, esse reconhecimento, a gente tem que lutar um pouquinho, demora um pouco mais. Graças a Deus eu nunca precisei passar por isso, mas eu tenho colegas que já passaram por algumas situações até constrangedoras. Mas é importante a gente se empoderar enquanto profissional autônomo para a realização do cuidado de lesões, tá?
E aí, além da lesão não classificável, nós temos aí a lesão tissular profunda, que foi exatamente onde o NEPUAP de 2016 trouxe a alteração, que a lesão tissular profunda antigamente era classificada como lesão estágio 1. Porém, a gente consegue perceber que na LPP tissular profunda, a gente consegue visualizar uma isquemia, basicamente a nível muscular. Tanto que a coloração da lesão nem sempre é avermelhada. Normalmente a gente não visualiza uma cor vermelha, a gente já visualiza aí uma cor voltada para púrpura, tá? Então são lesões que a gente consegue visualizar uma coloração um pouco mais arroxeada. Ter cuidado para não confundir com a úlcera de Kennedy, porque a úlcera de Kennedy ela tem um aspecto semelhante, tá? Mas são coisas diferentes. A úlcera de Kennedy, que a gente chama de úlcera terminal também, é uma úlcera que ela é mais comum em pacientes que estão em fases terminais, certo? Lesão por pressão em membranas mucosas, que o NEPUAP ele traz a importância dessa percepção, mas a gente não consegue trazer categorias dessa lesão em membranas mucosas, por isso que ela entra como uma classificação da LPP de forma geral, tá? Além das lesões relacionadas a dispositivos médicos, que pode variar desde uma hiperemia a lesões abrasivas mais profundas. Geralmente, quando a gente desenvolve uma lesão por dispositivos médicos, fica o formato do dispositivo na pele do paciente e deve ser caracterizado usando o sistema de classificação de lesão por pressão. Então, dentro dessa identificação das lesões associadas ao dispositivo, eu posso ter uma lesão de estágio 1, 2, 3, 4 ou não classificável. Por isso que nem sempre a gente trabalha com todas essas classificações. A gente classifica dentro dessas 5, que seria do estágio 1 até a não classificável, tá? A tissular profunda é que a gente ainda consegue acrescentar aqui nesse universo. Mas as que são relacionadas a dispositivos médicos, a gente vai classificar dentro dessa daqui um desses estágios. E uma das coisas que a gente precisa ficar atento são possíveis complicações associadas à LPP. E com relação a essas complicações, a gente consegue perceber a alteração funcional permanente ou temporária de membros ou daquela região. Aumento do tempo de hospitalização, que isso daqui é muito ruim, principalmente para o processo de gestão do hospital, tá? Danos psíquicos, sociais e espirituais, traz muito essa questão do psíquico e da autoimagem associada ao desenvolvimento dessas lesões, além dos pacientes apresentarem aí um aumento na incidência de infecções e também aumenta a taxa de óbito associada à complicação da LPP, certo? Eu vou entrar agora na parte de avaliação de risco, e aí antes de entrar em avaliação de risco, eu queria saber de vocês com relação a esses estágios, se tem alguma dúvida, ou se está tranquilo. Tem alguma pergunta sobre os estágios, ou essa questão da identificação da lesão? Está tranquilo? Ótimo. Qualquer coisa sinalizem, perguntem, viu? Que agora a gente vai entrar na parte de identificação dos fatores de risco e como a gente pode entrar no universo da escala de Braden. Pronto. Quando a gente fala da avaliação de risco do paciente, primeira coisa, a gente precisa fazer um acompanhamento desse paciente de forma muito intensa, que a gente fala do levantamento das necessidades do paciente, que é a investigação nas 24 horas, tá? É importante a gente trabalhar tanto na identificação como também na classificação de risco para a lesão por pressão. Hoje a gente utiliza 2 escalas para a identificação ou melhor, para a classificação do risco para a lesão por pressão, que é a escala de Braden adulto e a escala de Braden criança. Qual é a principal diferença entre a escala de Braden adulto para a escala de Braden criança? Na escala de Braden de criança, além de avaliar os pontos que a escala de Braden adulto avalia, ela também vai avaliar perfusão tecidual e a oxigenação, o que a gente não avalia no adulto.
Porém, na criança, a gente vai fazer essa avaliação, certo? Na escala de Brad em adulto, essa avaliação vai variar de um score menor que 9 até maior que 19. Então, todo score que tem mais de 19 são pacientes que não apresentam risco de desenvolvimento. Os scores entre 15 e 18 apresentam risco leve, entre 13 a 14 um risco moderado, de 10 a 12 risco alto e menor que 9 muito alto. Esses aí são os parâmetros da escala, mas instituições, principalmente instituições privadas, têm o costume de fazer adaptações desses scores, tá? Adaptações de que forma? Pacientes sem risco, risco moderado e risco alto. Então, nem sempre ele coloca esse risco leve ou o risco muito alto. Então, ele classifica aí todo paciente que tem menos que 12 como risco alto, tá? Esse risco muito alto nem sempre é identificado em algumas instituições, porque as instituições elas têm um pouco de autonomia de adaptação desses instrumentos. Então, tem algumas que acabam fazendo adaptações. Concordo? Não concordo. Se existe uma escala que é validada, que deve ser utilizada na íntegra, a gente precisa utilizar na íntegra. Claro, existem escalas que foram validadas que precisam passar por um processo de adaptação transcultural, que nem sempre passam, mas ainda assim a gente precisa seguir o que está lá disposto na escala. Uma modificação ou outra, mas a gente suprimir algumas informações aí no score dessa escala não é tão agradável, não é tão bom. E existe a escala completa de Brad, que é uma escala que ela traz tanto a identificação da fragilidade do paciente, a classificação, mas ela também explica cada ponto, tá? Como também existe aí a escala resumida de Brad, que é uma escala que eu acho que ela é muito mais fácil para a gente utilizar, tá? Período de aplicação da escala de Brad. O ideal seria que vocês realizassem a aplicação diariamente. Então, os scores precisam ser preenchidos 24 horas. Se a gente faz a aplicação da sistematização da assistência durante as 24 horas do paciente, a gente precisa também fazer a utilização desses instrumentos. Aí é onde entra o que realmente é sistematização da assistência, né? Que a gente discute isso um pouquinho mais à frente. Mas a gente vai tentar abordar mais à frente de uma forma mais clara também essa questão dos instrumentos, certo? Mas a escala de Brad, ela vai variar, ou ela vai analisar, perdão, exatamente essas variáveis, essas 6 variáveis: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e a fricção e cisalhamento, certo? Todas essas variáveis, exceto fricção e cisalhamento, vão ter um score de 1 a 4. Fricção e cisalhamento, a gente tem um score de 1 a 3, certo? Quando a gente fala de percepção sensorial, questão da sensibilidade, a gente vai identificar o paciente se ele está totalmente limitado, se o paciente ele está muito limitado, ou se o paciente está pouco limitado, sem nenhuma limitação. De acordo com o que você identificou na sua avaliação clínica, você vai sinalizar. Para quem for utilizar prontuário eletrônico, normalmente ele já aparece as opções, ele não coloca nenhum número, ele coloca o que você identifica na sua avaliação clínica e no final ele já dá a soma. O prontuário eletrônico que eu utilizo aqui na rede, ele faz isso, aparece lá o item, percepção sensorial. Eu clico, ele dá as opções, eu saio selecionando as opções e no final o próprio sistema já diz qual é o risco do paciente, baseado nessa legenda, tá? Facilita muito nossa vida. Com relação à umidade, a gente vai avaliar o paciente se ele está completamente molhado, muito molhado, ocasionalmente molhado ou raramente molhado. Isso daqui é muito interessante, principalmente não só para a identificação de lesão por pressão, mas identificar também lesões associadas à incontinência urinária, que é muito comum pacientes que fazem uso de fralda, que estão com umidade um pouco mais elevada, desenvolver. Mas essa umidade daqui não é umidade apenas da região inguinal, tá? É a umidade inteira. O paciente, às vezes, ele está com a sudorese intensa e a gente ignora essa sudorese, mas a gente vai avaliar isso daqui, tá? Agora sim, eu não vou mentir para vocês, não.
nas minhas avaliações, eu nunca classifiquei um paciente completamente molhado. Acho que o menor valor com relação à umidade que eu classifiquei foi muito molhado. Agora, é claro, né? Isso é uma percepção clínica, é sua visão diante do que o paciente apresenta. Com relação à atividade, se o paciente é acamado, se é aquele paciente que ele está confinado à cadeira, então pacientes cadeirantes, tem dificuldade de mobilidade, aquele paciente que caminha ocasionalmente e o paciente que vai caminhar frequentemente. O paciente que caminha frequentemente, o risco mínimo, por isso a gente vai dar um score 4, tá? Com relação à mobilidade, uma coisa que é bem interessante, porque a escala de Braden ela não sofreu nenhuma modificação após sua publicação, mas se algum dia algum pesquisador quiser enxugar um pouco mais essa escala, talvez, isso aí é uma inferência que eu estou fazendo, ele faça uma junção com relação a essa atividade e mobilidade, tá? Claro que são coisas diferentes, mas para aplicação clínica, que aí é uma coisa que a gente pode até investir com relação à ciência, que é avaliar a usabilidade da escala de Braden e identificar possibilidades até mesmo de mudanças. Por quê? Dependendo da análise do profissional, eles podem avaliar atividade e mobilidade já juntos, né? Se quanto à mobilidade, o paciente ele está totalmente imóvel, ou se ele tem muita limitação de mobilidade, ou pouca limitação, ou sem limitação. São variáveis diferentes, mas no contexto clínico, muitas vezes a gente avalia junto. E aí seria interessante a gente fazer um estudo. Será que não valeria a pena a junção dele na escala? Porque a escala tem que ser algo que seja aplicado rapidamente, né? A gente não pode se deter a um instrumento que é um instrumento longo e demorado, porque atrapalha a nossa assistência. Com relação à nutrição, é importante a gente fazer uma avaliação se o paciente ele tem uma nutrição muito pobre, se é uma nutrição inadequada, se estamos em uma nutrição adequada ou se é uma nutrição excelente. Isso vai muito da questão da aceitação do paciente também com relação às dietas, tá? Então, esse é um dos pontos que a gente precisa considerar, certo? Com relação à fricção e cisalhamento, a gente precisa visualizar se o paciente ele apresenta a fricção e cisalhamento, que se apresentar a gente já classifica com score 1. Se o paciente apresenta problema em potencial, então se ele tem chance de apresentar fricção e cisalhamento, ou se ele não tem essa chance, se ele não apresenta o problema. Aqui a gente já avalia se ele tem ou não fricção e cisalhamento. Já na escala de Braden infantil, a gente considera crianças de 29 dias a 13 anos. Um ponto importante, a legenda dela vai variar de um score menor que 16, que são as crianças que têm risco para desenvolver, e maior que 16, que aí seriam sem risco, tá? Se der 16, normalmente a gente considera como criança com risco, certo? Então, aqui é menor igual e aqui é só maior. Saiu maior igual, mas é só maior, tá? Ignorem essa parte. Uma coisa que é bem interessante é que nem sempre a gente classifica a criança com risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Por quê? Por conta dos aspectos anatômicos e fisiológicos dessa criança. Então, a gente tem um costume aí de ignorar essa avaliação, mas é uma avaliação muito importante, tá? Mesmo a criança apresentando aí a questão da hidratação, tudo isso é uma avaliação bem pertinente. Com relação à descrição da escala de Braden, até a parte de fricção e cisalhamento, a gente consegue visualizar aqui semelhança com a adulto. Mas o que eu queria que vocês focassem é exatamente na parte final, que é a parte de perfusão tecidual e oxigenação. Então, se o paciente, se a criança ela apresentar uma hipotensão, a gente já vai classificar aqui uma hipotensão com uma pressão arterial média de menor que 50, certo? A gente já vai classificar essa paciente com número 1, com extremamente comprometida. Se essa criança é uma criança normotensa, mas apresenta uma saturação menor que 95%, ou hemoglobina reduzida, tá? Com ou não o tempo de preenchimento capilar maior que 2 segundos, a gente coloca como comprometida.
Se a criança estiver normotensa, apresentando saturação menor que 95, ou hemoglobina menor que 10, mas a questão dos segundos são maior, porém o pH é um pH normal, a gente coloca como adequado, certo? Se a criança é normotensa, apresenta saturação acima de 95%, hemoglobina normal e tempo de preenchimento capilar normal, a gente classifica ela como excelente, certo? Então, a única diferença com relação à escala de Brady em adulto e criança é o acréscimo da perfusão tecidual, certo? Agora, essa classificação que vocês estão vendo, essa tabelinha que está toda desconfigurada, a tabelinha, inclusive, que ela traz aqui a explicação de cada item. Então, ela traz os parâmetros numéricos, o que a resumida não traz, né? A que eu apresentei. E aí é onde entra uma parte bem interessante com relação à nossa atuação e nossa intervenção profissional. O profissional enfermeiro, desde 2002, ele tem a obrigação de realizar a sistematização da assistência de enfermagem, certo? Além de 2002, a gente teve uma revogação através da resolução 358 de 2009, trazendo a importância do que é a sistematização da assistência, trazendo a diferença entre sistematização da assistência e processo de enfermagem, e a gente precisa colocar em prática. Então, dentro desse universo preventivo, a gente precisa trabalhar a sistematização. A sistematização da assistência ela é dividida em 3 pilares: método, dimensionamento e instrumentos. O método vai ser dividido em teorias de enfermagem e processo de enfermagem. O dimensionamento vai tratar da quantidade de profissionais que estão disponíveis para prestar assistência. E os instrumentos, a gente faz aí uma abordagem com relação aos protocolos, normas e rotinas, a gente faz aí essa percepção, certo? Então, um dos pontos que a gente vai levar em conta, tá? Então, SAI é dividido em 3 pilares: método, dimensionamento e instrumentos. Método, processo de enfermagem, que é o foco que a gente vai trabalhar agora. E instrumento, a gente discutiu aqui 2 instrumentos: a escala de Brady em adulto e a pediátrica. O processo de enfermagem ele vai ser dividido em 5 etapas, que vocês conhecem, que parte da coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, que aqui é muito importante para o acompanhamento dessa lesão e mecanismos preventivos, a implementação e a nossa avaliação, certo? Quando a gente pensa nas nossas intervenções, essas intervenções ela precisa estar focada, direcionada para um processo de gerenciamento de materiais, que aí vai desde a indicação de produtos, como também um olhar clínico, um olhar diferenciado, levando em conta o risco que o paciente ele vai apresentar. Se ele apresenta um risco baixo, eu vou estimular a movimentação no leito, eu vou manter calcânio elevado, tá? Se ele apresenta um risco moderado, eu vou manter o colchão de fluxo de ar, que a gente chama de colchão pneumático, eu vou utilizar passantes, eu vou utilizar bota protetora para o calcânio maléolo, e eu vou utilizar aí placas de hidrocolóides ou de silicones. Já a Biael prefere placa de silicone, mas aí não inviabiliza quem utiliza a placa de hidrocolóide. Mas eu, especificamente, eu prefiro a de silicone, tá? Eu acho que a retirada da placa de silicone ela é menos agressiva, mas isso é muita questão de usabilidade e é muito do profissional, tá? Para os pacientes que utilizam em risco alto, a gente vai tentar garantir o uso realmente do colchão pneumático. Uma coisa que é interessante a gente chamar a atenção é que não é recomendado massagear as regiões de proeminências ósseas, porque a gente fala muito, aqui no Nordeste principalmente, a gente fala demais dessa questão de massagem de conforto. E algumas pessoas têm uma formação em uma cultura enraizada, uma cultura que está enraizada, que é uma cultura e um conhecimento que era bom há uns 30 anos atrás. E alguns seres aqui não conseguem se abrir para as novas tecnologias, não conseguem se abrir para a ciência e têm dificuldade de entendimento. Hoje a gente consegue visualizar
que massagem em regiões de proeminências aumentam a pressão, consequentemente a gente tem uma chance maior de desenvolvimento dessas lesões. A utilização de luvas de água ou de ar para tentar aliviar a pressão é um absurdo, porque a pressão aumenta, a densidade da água é muito grande, além da densidade esquenta muito, o calor gera umidade gera sensibilidade da pele e, consequentemente, ajuda aí na abertura de lesões. E ter muito cuidado com as almofadas ou os coxins que são tipo argolas. Por quê? Às vezes, quando a gente vai utilizar o tipo argola, a gente coloca tanto em face como em cotovelo, em membro de calcâneo, a gente coloca mais. A pressão, ela continua acontecendo. Por quê? Quando eu pego aqui... Eita, eu tirei, foi o modelinho argola. Meu Deus. Tirei, perdão. Quando a gente pega um coxinho que tem o formato de uma argola, eu estou fazendo pressão tanto na periferia onde o coxinho ele está sendo exercido, como também tem um risco aí de fazer pressão na região que está em contato com o orifício, né? Então é importante a gente evitar esses coxins ou essas almofadas tipo argola. Fazer um monitoramento dessas lesões são fundamentais, tanto quanto a prevalência como incidência. A incidência é que a gente vai conseguir traçar aí um perfil de análise e entendimento muito grande com relação ao desenvolvimento dessas lesões e do perfil assistencial que é gerado, certo? Então é importante a gente considerar tudo isso. Quanto às responsabilidades, eu peguei essas responsabilidades aqui de um documento da EBSER, de um dos hospitais que são geridos pela EBSER, que ele é bem interessante, porque ele tenta diferenciar e definir quais são as responsabilidades do enfermeiro e do técnico. Então, como responsabilidade do técnico, ele coloca implementar o plano de intervenção prescrito pelo enfermeiro. Então, ele já volta aqui para o que a gente precisa investir hoje na assistência, que é a sistematização e o processo de enfermagem, tá? Identificar a lesão por pressão precocemente e comunicar ao enfermeiro. Então, se identificar a lesão precocemente, é identificar no estágio 1, e quando visualizar paciente com pele íntegra, utilizar os produtos adequados. Então, algumas pessoas têm o costume de utilizar ácidos graxos essenciais para a prevenção. Ele é péssimo. O óleo, ele não previne, ele tenta manter a hidratação que a pele já tem, ele não hidrata a pele, ele não forma a película protetora. A gente entraria aí para o creme de barreira, o spray de barreira e a utilização das placas protetoras, tá? É importante sempre, quando realizarem as ações, notificarem. Quanto ao enfermeiro, que é nossa responsabilidade, né? Identificar e classificar o risco do cliente hospitalizado, prescrever as ações preventivas e de identificação, e a gente faz a prescrição aí da mudança de decúbito a cada 2 horas, a gente faz a aplicação da escala de Braden para fazer essa classificação, a gente prescreve o uso de placas protetoras, a gente prescreve o uso aí de emolientes adequados, ou até mesmo do creme de barreira ou spray de barreira. Tudo isso precisa estar na nossa prescrição, que a prescrição de enfermagem, ela entra exatamente na 4ª etapa, entre a 3ª e 4ª, porque a 3ª etapa é onde a gente está planejando tudo, mas a execução mesmo, ela acontece aqui na 4ª etapa. Supervisionar e capacitar a equipe de enfermagem, então é importante a gente fazer isso, registrar as ações e intervenções de monitoramento e também fazer planejamento de intervenções para a construção de materiais preventivos. Como assim? Existem muitas unidades hospitalares que não trabalham com coxim padronizados ou fabricados, e muitas vezes a gente vai precisar adequar. Sempre quando tiver a necessidade de construir um dispositivo preventivo, é importante que vocês entrem em contato com a equipe também de terapia ocupacional para trabalhar muito essa questão de como será a melhor forma de construir esse coxim. A gente pode fazer oficinas de construção de coxins, isso é muito importante. Identificar as possibilidades terapêuticas, que vai depender muito da apresentação da lesão. Então, o tratamento de ferida, ele precisa envolver novas tecnologias. Então, algumas lesões por pressão necessitarão de terapia a vácuo. A terapia que é cara, nem sempre a gente consegue na realidade pública, mas é a terapia que ela ajuda bastante nesse processo de cicatrização.
O laser, hoje eu utilizo muito mais o laser para processo de finalização de cicatrização, ao invés de processo apenas de cicatrização de lesão profunda. Lesão profunda, eu tenho o costume de utilizar terapias mais tradicionais, por conta de dispositivo. Se eu tivesse uma placa de LED, eu teria um pouco mais de facilidade de fazer intervenção. Mas o laser em lesão por pressão, lesões extensas, acaba que eu não consigo por conta do tempo. E eu não estou atendendo o paciente particular. Normalmente eu atendo um paciente dentro do internamento. Então eu não atendo paciente com LPP em casa. Pelo menos nunca tive paciente com LPP em casa. Tenho um paciente com FO, tenho um paciente com lesões vasculares, mas LPP dentro do domicílio eu ainda não atendi. Não tive paciente nessa realidade, né? Só aqui no hospital. E nós temos também a oxigenoterapia hiperbárica, que é extremamente inovadora, tem sido bem aplicada. É uma terapia que tem crescido, mesmo sendo a terapia cara. Das três, é a terapia mais cara por conta do equipamento, mas é a terapia que concilia muito essa questão do controle de infecção, processo cicatricial. Ajuda bastante. E aí, para a gente tentar prevenir da melhor forma possível, a primeira coisa é identificar aqui, ó, quais são os pontos de risco para o desenvolvimento dessas lesões, avaliar bem esses riscos, fazer uma avaliação da pele, trabalhar junto com a equipe de nutrição, então com aporte nutricional. Hoje aqui na comissão de pele eu tenho, fazendo parte da comissão daqui do hospital, eu sou presidente da comissão, mas eu tenho um vascular, eu tenho um plástico, eu tenho um nutricionista, eu tenho uma fisioterapêutica e eu tenho um farmacêutico, que o farmacêutico ele entra inclusive nessa questão de controle de gasto, é um ponto que a gente trabalha muito aqui. A gente vai fazer a avaliação e a prioridade da gente é prevenir as lesões ao invés de tratar, porque quando trata a gente vai gerar um gasto, então a gente investe muito nesses produtos preventivos justamente para o não desenvolvimento. Trabalhar a questão do reposicionamento, que a mudança de decúbito, ela trabalha muito esse ponto do reposicionamento, e também suporte de superfície, alguns que a gente chama de coxins, né? Algumas diminuições de descompressão local. Com relação a essa avaliação de risco, a gente precisa utilizar a abordagem estruturada para identificação na admissão do paciente, que aí entraria a questão da escala de Brady, e sempre reavaliar quando o paciente apresentar qualquer mudança nesse quadro. Quanto ao reposicionamento, a gente vai tentar aliviar e redistribuir a pressão corpórea, a pressão que o corpo está sofrendo na realidade, inclinar o indivíduo no ângulo de 30 graus para o lado direito ou esquerdo, os decúbitos laterais, porque aí auxilia também nessa diminuição da pressão. Ficar atento para utilizar a ajuda de transferência, utilizando o lençol móvel para tentar diminuir a fricção e o cisalhamento, tá? Sempre levante o indivíduo e não arraste. Então, levantar é importante, porque quando você arrasta, você exerce essa fricção. Limitar a posição da cabeceira elevada, inclinar no máximo 30 na posição de semi-Fowler, justamente para o paciente não acabar declinando e caindo e fazendo uma pressão muito maior, porque quando ele fica sentado, ele faz uma pressão muito grande também em nádega, não é nem na região sacral, é mais na parte das nádegas. Quanto ao suporte de superfície, como eu falei para vocês, normalmente é a utilização dos coxins, e aí a gente tem que manter o joelho com a leve flexão, então o joelho um pouquinho mais fletido, mas também com coxinha entre eles. Quando o paciente for cadeirante, é importante manter a cadeira acolchoada. Utilizar algumas superfícies para tentar fazer essa redistribuição e avaliar a vida útil de cada produto. A partir do momento que você visualizar que o produto ele não está mais em bom uso, em bom estado, solicitar a substituição. Utilizar essa superfície de apoio, principalmente nos calcâneos, elevar completamente o calcâneo, mantendo os calcâneos livres de pressão e distribuir o peso da perna ao longo da sua parte, tá? Com relação às pessoas que são cadeirantes, as pessoas que estão sentadas, com relação ao reposicionamento, é importante escolher uma posição que a pessoa consiga tolerar, mas evitar pressão na região sacro-coxígena. Manter os pés bem apoiados, porque já tenta dar uma diminuída nessa pressão. Quando o pé está solto, ele tende a escorregar e a pressão aumenta, certo?
Para cadeirante, o mecanismo de alívio de pressão deveria acontecer a cada 15 minutos, porque se vocês perceberem, quando a gente está sentado, a gente sempre dá uma levantadinha de um lado, do outro, a gente dá uma mexidinha, que é justamente para facilitar. Então, no cadeirante é importante o cadeirante sempre fazer essa movimentação. Se o cadeirante ele tiver um pouco de mobilidade, principalmente dos membros superiores, ele às vezes até dá uma descompressão. Então, nem sempre precisa do profissional, o profissional precisa orientar. Limitar o máximo possível o tempo sentado e manter a almofada nas cadeiras para poder tentar diminuir a pressão, né? Tirar essa superfície rígida. E aqui tem algumas imagens para a gente discutir rapidinho com relação aos estágios. Essa lesão daqui apresenta uma lesão de estágio. Uma lesão de estágio 1. Então, ó, hiperemia, bem determinado. Se você posicionar o dedo e não ficar branquinho, estágio 1. Uma lesão por pressão, estágio 2, presença de bolhas. Estágio 3, que é um pouco mais profundo, está apresentando tecido de granulação, mas ela é um pouquinho mais profunda, porque a imagem ficou um pouco ruim. Essa lesão daqui é uma lesão não classificável, só quando eu fizer a retirada, só quando eu fizer o desbridamento, a retirada do tecido necrótico, é que eu vou conseguir determinar qual é o estágio dessa lesão. Também é uma lesão não classificável, porque mesmo com o esfacelo, borda bem delimitada, eu não sei a profundidade. Uma lesão tissular profunda, centro arroxeado ou coloração púrpura e ao redor avermelhada. E aqui é uma lesão de mucosa. Lesão de mucosa a gente trata basicamente com laser terapia, tá? Auxilia muito, a laser terapia aqui na lesão de mucosa é fundamental. Lesão estágio 1, então, ó, brilhosa, pele íntegra e avermelhada. E é isso. Passamos, acho que 1 hora e 20 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Certo. Estavam falando sobre a questão de prevenção de LPP, que ela precisa que os pacientes precisam dessa assistência multi, né? Tanto enfermeiro, técnico, nutricionista e tudo mais. Eu queria saber, na questão do âmbito de UTI, se tem toda essa assistência relacionada a esse paciente, porque ainda mais nessa pandemia, né? Porque creio eu que está tendo uma escassez de profissionais e tudo mais, que são exaustos e tudo mais. Eu queria saber se tem essa assistência, se tem o acompanhamento do farmacêutico, nutricionista, junto com esse paciente que está acamado, entubado, enfim. Perfeito. Hoje a gente tem uma dificuldade, mesmo antes da pandemia, de trabalhar realmente com equipe multi. Aqui na unidade que eu faço parte, eu tenho um pouco mais de facilidade, porque é uma unidade pequena. Então, é uma unidade que tinha 60 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI. E aí a gente transformou todos os leitos em UTI. Então, a equipe é uma equipe pequena, comparada aos grandes hospitais. É um hospital de médio porte. Então, a gente aqui consegue ter atuação. O farmacêutico, pouco. O farmacêutico, ele discute muita parte nas reuniões de intervenções indiretas ao paciente. Mas a equipe de nutrição, ela trabalha muito com a nutrição focada no processo de cicatrização. A gente tem um aliado aqui muito grande, que é o pessoal da nutrição e o pessoal da fisioterapia. Então, hoje estava a fisioterapeuta extremamente preocupada, porque a máscara não renalante que a paciente estava fazendo uso estava começando a marcar parte de face. E aí ela conversou já com a enfermeira, para a enfermeira avaliar, a enfermeira estava discutindo a necessidade do uso de placa de hidrocoloide ou substituição da máscara não renalante por uma máscara maior. Mas ainda assim, a gente Mais alguma dúvida, pessoal? Queria te perguntar. Pode falar. Boa noite, professor.
Boa Aqui noite. quem fala é o Samir. Parabéns pela explanação, foi bem esclarecedora, bem orientada. Eu tinha mais perguntas, mas eu vou focar, minha bateria já acabou, e eu estou aí acho que com 3%, vamos ver se dá tempo de ouvir sua resposta. Eu estou atendendo um paciente pós-Covid, e é um paciente que está com uma lesão em mucosa, e a gente está utilizando, eu inclusive indiquei para usar o laser nessa paciente. E aí, recentemente, eu fui visitar um outro paciente em UTI para dar continuidade no tratamento desse paciente e me questionar. Eu vi eles discutindo a respeito do protocolo de PAV, protocolo para lesão, e eu vi uma discussão entre alguns profissionais, dentre eles o dentista, o médico, o enfermeiro, e aí eu questionei eles o que eles estavam utilizando para fazer proteção na região de mucosa, né? E eles falaram, a gente está usando o Dersane. Eu, como não era do hospital, falei, não sei se é a melhor proteção, né? Você indica, além de creme barreira, o que você lançaria a mão de uma tecnologia mais adequada, como uma 3M, um Cavilon, ou o próprio creme barreira? O que teria como opção para usar nesses pacientes como protetor labial, para evitar esses tipos de lesões? Hoje, o Dersane, que é o ácido gráfico essencial, ele não é a melhor escolha para prevenção. A gente pode utilizar tanto a barreira em creme como a barreira em spray. O Cavilon é marca, né, na realidade, mas o spray ele tem um poder de absorção muito rápido. Então, se eu quero fazer uma intervenção rápida, eu utilizaria o spray. Mas eu prefiro utilizar a apresentação em creme. Por quê? Esses pacientes eles fazem uso de terapia com oxigênio por muito tempo. Consequentemente, resseca. Por mais que a gente coloque umidificador, água no umidificador, tudo isso, mas resseca. Então, o ideal seria que a gente utilizasse um creme de barreira. É melhor utilizar a função do creme de barreira ao invés de placas e dispositivos, porque a própria placa pode lesionar pela sensibilidade que o lábio já apresenta. Tá, perfeito. Obrigado. Por nada. Agora, assim, antes mesmo da exposição, a gente pode entrar aí com os hidratantes labiais, que a gente às vezes ignora a hidratação e pensa muito em material médico hospitalar para intervir com relação à ferida em si. Mas a questão da hidratação oral, hidratação tópica, ela é fundamental. A gente consegue fazer aí também alguns investimentos na hidratação labial, que isso seria bem interessante. Se eu conseguir hidratar bem o lábio, independente do creme de barreira, porque o creme de barreira, a hidratação ainda é pequena, eu conseguiria ter um resultado muito mais efetivo. Perfeito, perfeito. Obrigado, pessoal. Por nada. Bom, se alguém tem mais alguma pergunta, eu acho que não vai ter. Eu vim agradecer, né, a presença de vocês, agradecer a presença do professor. Foi uma aula de muito conhecimento, muito rica para todos. E agradecer muito a presença, né? A gente espera que você volte para dar mais aulas com a gente, tá bom? Gostamos bastante. Fico feliz Uma mesmo. boa noite e até breve. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal, pela atenção e pela paciência de ficar até aqui, né? Eu corri um pouquinho também porque ainda estou no trabalho, mas espero que vocês tenham entendido de verdade. Sou muito satisfeito pelo convite e pela participação da turma. Muito obrigada. A Laine te agradece pelo seu comparecimento. Foi uma aula incrível. Como a Carla citou aqui, esperamos que em breve, muito em breve, você venha dar outra aula para a gente, tá bom? Se Deus quiser. Obrigada. Novamente. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos, tá bom?